Estou aqui com o CorelDRAW aberto, tá? Aqui está a tela que foi escolhida lá na nossa enquete, né? Você pode ver que é o sistema da Casa Magalhães. O nome do sistema está aqui do lado, tem aqui um detalhe, algumas informações aparecem aqui em cima, como o nome do usuário e aqui o nome do caixa. Nessa região aparece o nome do produto, daí vem o código, a quantidade, valor unitário total. Embaixo ficam aparecendo aqui os avisos, temos o subtotal, aqui fica aparecendo os dados do cupom. Aqui aparece a imagem do produto e aqui embaixo algumas outras informações nessa área aqui, tá? Bom, essa foi a tela que venceu a nossa enquete, né? E eu defini aqui este layout, tá? É um layout um pouquinho diferente. Vamos comparar os dois aqui para vocês verem. Tá, as diferenças quais são? Né? A bobina eu coloquei do outro lado, tá? Os nomes eu coloquei diferente, né? Valor total, preço total, que no lugar de avisos pus mensagens, tá? Mas basicamente é quase igual, né? Como é que vai funcionar o esquema da tela aqui? Nós vamos criar essa imagem. Essa imagem ela vai ficar fixa no fundo do nosso sistema e com base nas configurações do sistema basta você alterar essa imagem aqui e o sistema já fica com a cara da sua empresa, né? Existe uma outra alternativa que é nós separarmos as imagens, né? Mas a gente vai discutir no EAD se essa é a melhor alternativa, deixar uma imagem só para o fundo do sistema, ou separar as imagens, tipo assim, você põe uma imagem só para essa região aqui, depois uma imagem só para a bobina, uma imagem só para o produto. Aí vamos ver quais são os prós e os contras de usar essas duas alternativas, tá? Neste caso aqui, você está recebendo aqui esse arquivo do CorelDRAW, tá? Eu não vou mostrar para você como é que funciona o CorelDRAW, né? Você vai ter aí que estudar um pouquinho para fazer a alteração dessa sua tela. Ou então você faz a alteração num programa de imagens mesmo, como o Photoshop, tá bom? Legal, então tá aí. Aqui é a imagem de fundo. Quando for lá no Delphi, né, ou no Java, nós vamos apenas colocar aqui os devidos componentes, no caso aqui os edits, e aqui o componente image, aqui o componente para listar os dados do cupom, aqui embaixo os labels, aqui em cima também um label, né, e por aí vai, tá? Logo aqui embaixo eu defini o que vai aparecer nos menus e no submenu, tá? Então vai existir em determinado momento o usuário vai chamar um menu com base numa tecla de atalho, vai aparecer essa opção, né? Aqui dentro vai aparecer os dados do menu, tudo via teclado, tá? Porque no sistema como esse o usuário ele não pode usar o mouse, né? Quando ele navegar aqui nos dados do menu, que selecionar um deles e for necessário abrir um submenu, aí abre aqui o submenu logo embaixo, tá? Muito bem, como é que funciona então isso daqui? Para que isso funcione, você gere essa imagem, você deve fazer o seguinte. Ó. Então, nós vamos aqui selecionar essa imagem, vamos clicar nesse botãozinho aqui para exportar. Vou exportar ela como uma imagem JPEG, vou chamar essa imagem de tela, somente o que está selecionado. E aí, a imagem já foi exportada para cá, tá? Eu vou no Photoshop, abrir essa imagem. Perceba que ficou aqui uma área branca aqui desse lado. Né? Por que isso aconteceu? Porque aqui no CorelDRAW eu estou usando esse recurso aqui para criar uma sombra. Tá? Essa sombra, na verdade, eu estou criando aqui nessa imagem de cima, né? Veja que tem uma sombra nela aqui.
mas a sombra ela acaba passando um pouco aqui para fora. Tá, então por essa razão, não, veja só. Nós ficamos com aquela borda branca, né? Nós vamos ter que retirar essa borda aí. Tá? Para isso nós vamos usar essa ferramenta aqui. Vou dar um zoom aqui bem próximo dessa marquinha. Tá, e aqui eu não vou entrar em detalhes a respeito dos comandos do Photoshop, tá? Você vai escolher aí o seu programa de imagens preferido para desenvolver a sua imagem de fundo para o seu próprio sistema de frente de caixa, tá bom? Esse método a gente vai discutir ele no EAD, ver se ele é o melhor ou mais adequado, né? Pelo menos ele é rápido, tá? É simples de você personalizar o seu sistema. E já que o path ele vai ser homologado, você não altera nada fazendo dessa forma, né? Não é alterada o hash que vai ser criado quando você homologar o seu path, tá? Basta mudar a imagem de fundo e aí o sistema ele já está com outra cara, ok? Então tá, essa é a tela, basta agora salvar. Ela já está pronta para ser utilizada lá no nosso sistema, tá? Vamos voltar aqui no CorelDRAW. O que a gente faz com os menus agora? Veja que o menu ele tem uma borda não é pontuda, né? Ela tem essa curvinha aqui na borda dela, tá? Nós vamos selecionar primeiramente esse cara aqui de cima, que é o menu, e vamos exportar. Vou chamar de menu, exportar como JPEG mesmo. Se você for fazer isso no CorelDRAW, é interessante que você analise os tamanhos dos componentes, tá? No meu caso aqui, o CorelDRAW está em pixels. O tamanho desse componente aqui está com uma largura de 216 pixels, uma altura de 202. É evidente que eu já fui no Delphi, já dei uma olhada lá para ver se fica legal assim. Um detalhe importante é que da forma que eu estou fazendo aqui, a nossa tela vai ficar fixa, tá? Ela vai ter lá um tamanho de quase 1024 por 768, que é a resolução que eu estou usando aqui, ok? Eu fiz de uma forma que a tela ela preenchesse uma parte da tela do usuário, mas que aparecesse aqui essa barra do Windows. A gente vai discutir isso no EAD, ver se essa forma de fazer é a melhor. A gente pode observar em vários supermercados que o PAFSF ele costuma preencher a tela inteira, né? Então, no nosso caso aqui vai ficar aparecendo essa barra do Windows. Será que isso é legal? A gente vai discutir isso daí. Se a maioria observar que não é legal assim, é legal ficar na tela inteira mesmo, a gente faz uma alteração, tá? Não se preocupe com essas alterações da tela, elas são bem simples, tá? O que for definido a gente faz a alteração rápida, tá? O mais complicado mesmo são as implementações do PAFSF em si, mas desenhar a tela do caixa, isso é fácil, bem fácil de fazer. Outro detalhe é que, como nós estamos trabalhando aqui, né, no caso do Delphi, ou mesmo do Java, que a gente vai fazer aqui, da mesma forma, né, a nossa tela vai ficar com um tamanho fixo. Nós poderíamos criar aí uma configuração, deixar uma tela 1024 por 768 e já fazer uma outra imagem 800 por 600, né, já deixar aqui algumas imagens prontas com as resoluções mais utilizadas, né, 800 por 600 a 1024 por 768. Acredito que essas duas sejam as mais utilizadas, tá? E nós não nos preocuparíamos em redimensionar os componentes, tá? Isso no Java não é muito complicado, mas no Delphi já é um pouquinho mais trabalhoso de fazer, né? Ok, então vamos exportar aqui esse menu. Eu já fiz isso. Eu vou agora aqui no Photoshop. Vou abrir o menu. O que eu preciso fazer agora é retirar esse branco aqui, tá? Porque lá no meu sistema eu quero que fique mesmo essa bordinha arredondada. Tá? Como é que eu faço para tirar esse branco aí? Bom, em primeiro lugar, quando a imagem ela vem do CorelDRAW para cá, ela sempre vem com uma bordazinha a mais aqui, meio esquisita. É tipo um pixel aqui que fica mais claro, tá?
não quero esse pixel. Então, eu vou usar essa mesma ferramenta de corte aqui. Aqui embaixo eu vou tirar esse pixel que está passando. Aqui do lado também. Aqui também, deixa eu ver em cima. Em cima, já que é um degradê, ele já vem em branco, não tem problema. Próximo passo agora, eu vou, utilizando essa ferramenta de seleção, selecionar a imagem, Ctrl C para copiar. Eu vou criar um novo arquivo, mas com o fundo aqui transparente, tá? Aqui está. E vou pressionar Ctrl V para colar o menu. Tá, vou dar um zoom aqui nesse cantinho. Utilizando essa ferramenta aqui da varinha mágica, eu vou selecionar o branco e vou pressionar Delete. Ele deleta aquela área branca e fica transparente o fundo, né? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E aí as minhas bordas ficaram arredondadas, tá? Só que tem um detalhe, quando eu for salvar essa nova imagem, eu vou salvar com uma extensão PNG. Menu PNG. Ok? Muito bem. Tá? Você vai ver quando a gente for utilizar lá no Delphi, vai ficar transparente isso daí, embora seja quase que imperceptível, né? Bem pequeno aí o detalhe. Vamos voltar no CorelDRAW e agora vamos exportar o nosso submenu. O submenu ele vai tanto essa parte de baixo, quanto essa ligação aqui com o menu, tá? Então vamos exportar isso aí como submenu. Vamos novamente aqui no Photoshop. Bom, primeiro, aquele esquema da gente tirar esse pixel faltante aqui, esse pixel que sobra, né? Para que se você for utilizar aí o Photoshop, para desaparecer por enquanto com essas paletas aqui, você pressiona o Tab, tá? Vou dar um zoom aqui para tirar essa bordazinha esquisita. Embaixo eu não preciso porque ele é branco. Aqui desse lado eu vou precisar. Vamos ver lá em cima. Aqui em cima também eu vou precisar. Pronto, cliquei duas vezes, ele já fez o recorte. Agora eu vou pegar a varinha para tirar esse branco aqui. Pressionar o Shift para ele selecionar logo os dois. Se eu der um del aqui, o que vai acontecer? Nada, né? Porque eu estou trabalhando com JPEG cujo fundo é branco, tá? Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar a imagem, Ctrl C, vou criar um novo arquivo com fundo transparente, Ctrl V. Agora sim eu seleciono a varinha e aí nós vamos tirar esse branco aí para o fundo ficar transparente, tá? Eu preciso agora deixar a borda arredondada aqui embaixo. Aqui embaixo vai ser um pouquinho mais complicado, você vai ver por quê. Porque é quase um branco todo, né? Então eu vou ter que segurar aqui o Alt. Primeiro pego essa ferramenta aqui do laço, tá? Eu vou pressionar o Alt para eu ir selecionando aos poucos aqui. Já posso soltar. Del, aí está a minha borda arredondada. Do lado de cá a mesma coisa, né? Só que do lado de cá, eu pessoalmente tenho uma dificuldade a mais, tá? Do lado esquerdo eu tenho maior facilidade. Do lado direito, a facilidade não é igual. O que eu podia fazer? Eu podia salvar essa seleção aqui. Essa seleção. Podia rotacionar ela e arrastar ela para lá. Tá? Isso é possível. Mas não vamos complicar não, né? Vamos simplesmente
tentar fazer do lado de cá a mesma coisa que eu fiz ali. Aí, pronto. E agora é só salvar. Lembrando que eu vou salvar com uma extensão PNG. Submenu. Tá? Então estão prontas as nossas 3 imagens, né, nesse modelo que eu desenvolvi aqui, para nós utilizarmos aí no nosso sistema. A imagem da tela, a imagem do menu, a imagem do submenu. Vamos utilizá-las então a partir de agora.